Título C. A vida instintual dos neuróticos obsessivos e as origens da compulsão e da dúvida. Esse subtítulo pertence ao capítulo Considerações Teóricas, que está presente no 10º volume das Publicações de Freud. Caso desejemos adquirir uma compreensão das forças psíquicas cuja interação formou essa neurose, precisaremos retornar àquilo que aprendemos do paciente a respeito das causas precipitadoras de seu ficar doente enquanto adulto e quando criança. Ele adoeceu na idade de 20 anos ou um pouco mais ao deparar com a tentação de casar-se com uma outra mulher em vez daquela a quem amava há tanto tempo, e afastou-se de chegar a uma decisão a respeito desse conflito, adiando todos os atos preliminares necessários. Os meios para tanto foram-lhe fornecidos pela sua neurose. Sua hesitação entre a dama a quem amava e a outra jovem pode ser reduzida a um conflito entre a influência de seu pai e o amor que sentia pela sua dama, ou então, em outras palavras, a uma escolha conflitiva entre seu pai e seu objeto sexual, tal como já havia subsistido, abre parênteses, julgando-se a partir de suas recordações e ideias obsessivas em sua remota infância. Ademais, em toda a sua vida fora ele inequivocamente vítima de um conflito entre amor e ódio, tanto em relação à sua dama como em relação a seu pai. As suas fantasias de vingança e fenômenos obsessivos, como sua obsessão por compreensão e a proeza que realizou com a pedra na estrada, confirmam seus sentimentos divididos. E numa certa medida eles eram compreensíveis e normais, pois a dama, com sua primeira recusa e a seguir com sua frieza, lhe dera um pretexto para sua hostilidade. Contudo, as suas relações com seu pai eram dominadas por uma idêntica visão de sentimento, conforme vimos a partir da tradução de seus pensamentos obsessivos. E seu pai também deve ter dado motivo para hostilidade em sua infância, como de fato fomos capazes de constatar com uma certeza quase completa. Sua atitude perante a dama atravessou uma combinação de ternura e hostilidade. Travessão, em sua maior parte, era da alçada de seu conhecimento consciente. No máximo, ele se equivocou quanto ao grau
e a violência de seus sentimentos negativos. Mas a sua hostilidade com seu pai, pelo contrário, embora tenha estado uma vez profundamente consciente da existência dela, há muito tempo que já se havia desaparecido de seu campo visual. E apenas nas garras da mais violenta resistência é que ela poderia ser levada de volta à sua consciência. Podemos considerar a repressão de seu ódio infantil contra o pai como o evento que colocou todo o seu modo de vida subsequente sob o domínio da neurose. O conflito de sentimentos em nosso paciente, os quais aqui enumeramos separadamente, não eram independentes um do outro, mas coligados em pares. Seu ódio pela dama inevitavelmente estava ligado a seu afeiçoamento ao pai, e, de modo inverso, seu ódio pelo pai com seu afeiçoamento à dama. Contudo, ambos os conflitos de sentimento resultantes dessa simplificação, travessão, ou seja, a oposição entre sua relação com seu pai e com sua dama, e a contradição entre seu amor e seu ódio dentro de cada uma dessas relações, travessão, não possuíam a mínima conexão entre si, quer em seu conteúdo, quer em sua origem. O primeiro desses dois conflitos corresponde à vacilação normal entre macho e fêmea, que caracteriza a escolha de um objeto de amor que qualquer pessoa faz. Esse conflito inicialmente é levado à observação da criança, quando alguém lhe faz a inevitável pergunta, abre aspas, de quem você gosta mais, do papai ou da mamãe, fecha aspas, e a acompanha por toda a sua vida, não importa qual possa ser a intensidade relativa de seus sentimentos em relação aos dois sexos, ou qual possa ser o objeto sexual ao qual afinal se fixe. Normalmente, porém, essa oposição perde logo o caráter de uma aguda contradição, de um inexorável, abre aspas, ou isso ou aquilo, fecha aspas. Há espaço para satisfação das desiguais exigências de ambos os lados. Embora mesmo numa pessoa normal, uma valorização maior de um sexo sempre é ressaltada mediante uma depreciação do outro sexo. O outro conflito entre o amor e o ódio atinge-nos com uma estranheza maior. Sabemos que o amor incipiente com frequência é percebido como o próprio ódio, e que o amor, se lhe nega satisfação, pode com facilidade ser parcialmente convertido em ódio. Os poetas nos dizem que,
nos mais tempestuosos estádios do amor, os dois sentimentos opostos podem subsistir lado a lado por algum tempo, ainda que em rivalidade recíproca, mas a coexistência crônica de amor e ódio, ambos dirigidos para a mesma pessoa e em ambos com o mesmo elevadíssimo grau de intensidade, não pode deixar de assombrar-nos. Seria de esperar que o amor apaixonado tivesse há muito tempo atrás conquistado o ódio ou por ele sido absorvido. E, com efeito, uma tal sobrevivência protelada dos dois opostos só é possível sob condições psicológicas bastante peculiares e com a cooperação do estado de coisas presentes no inconsciente. O amor não conseguiu extinguir o ódio, mas apenas reprimi-lo no inconsciente. E no inconsciente, o ódio, protegido do perigo de ser destruído pelas operações do consciente, é capaz de persistir e até mesmo de crescer. Em tais circunstâncias, o amor consciente alcança, via de regra, mediante uma reação, um sobremodo elevado grau de intensidade, de maneira a ficar suficientemente forte para a eterna tarefa de manter sob repressão o seu oponente, a condição necessária para a ocorrência de um estado de coisas tão estranho na vida erótica de uma pessoa parece ser que, numa idade realmente precoce, em algum lugar no período pré-histórico de sua infância, ambos os opostos ter-se-iam separado e um deles, habitualmente o ódio, teria sido reprimido. Se considerarmos algumas análises de neuróticos obsessivos, acharemos impossível evitar a impressão de que uma relação entre o amor e o ódio, tal como vimos nesse nosso paciente, conta-se entre as características mais frequentes, mais marcantes e, provavelmente, mais importantes da neurose obsessiva. Contudo, ainda que seja tentador pôr o problema da escolha da neurose em conexão com a vida instintual, existem razões suficientes para sair desse caminho, porque é preciso lembrar que, em toda neurose, deparamos com os mesmos instintos reprimidos por trás dos sintomas. O ódio, sobretudo, conservando-se suprimido no inconsciente por ação do amor, desempenha um grande papel na patogênese da histeria e da paranoia. Conhecemos muito pouco a natureza do amor para sermos capazes de chegar aqui
alguma conclusão definitiva. Ademais, particularmente a relação entre o fator negativo no amor e os componentes sádicos da libido permanece inteiramente obscura. O que vem a seguir deve, por conseguinte, ser visto como nada mais além de uma explicação de caráter provisório. Podemos supor, então, que, nos casos de ódio inconsciente com os quais nos preocupamos agora, os componentes sádicos do amor têm sido, partindo das causas constitucionais, desenvolvido de modo excepcionalmente intenso e, em consequência disso, sofrido uma supressão prematura e profundamente radical, e que os fenômenos neuróticos que observamos se originam, de um lado, dos sentimentos conscientes de afeição, que ficaram exacerbados como se fossem uma reação, e por outro lado, do sadismo, que persiste no inconsciente sob a forma de ódio. Não bastante, sem ligar para o modo como essa notável relação entre o amor e o ódio deva ser explicada, seu aparecimento é estabelecido sem sombra de dúvida pelas observações feitas no atual caso. Ademais, é gratificante descobrir com que facilidade podemos agora acompanhar os enigmáticos processos de uma neurose obsessiva, fazendo-os relacionarem-se com esse fator. Se a um amor intenso se opõe um ódio de força quase equivalente e que, ao mesmo tempo, esteja inseparavelmente vinculado a ele, as consequências imediatas serão certamente uma paralisia parcial da vontade e uma incapacidade de se chegar a uma decisão a respeito de qualquer uma das ações para as quais o amor deve suprir a força motivadora. Essa indecisão, todavia, não se restringirá por tanto tempo a um mero grupo de ações. Isto porque, em primeiro lugar, que atos de um amante não estão relacionados com o seu único motivo principal. Em segundo lugar, a atitude de um homem nos assuntos sexuais tem a força de um modelo ao qual suas demais reações se inclinam a moldar-se. E, em terceiro lugar, é característica intrínseca dentro da psicologia de um neurótico obsessivo fazer a mais plena utilização possível do mecanismo do deslocamento, destarte a paralisia de seus poderes de decisão, vai-se gradualmente estendendo por todo o terreno do comportamento do paciente. Temos então aqui a dominação da compulsão e da dúvida, tal qual com ela deparamos na vida mental dos neuróticos obsessivos.
A dúvida corresponde à percepção interna que tem o paciente de sua própria indecisão, a qual, em consequência da inibição de seu amor, através de seu ódio, dele se apossa diante de qualquer ação intencionada. A dúvida é, na realidade, uma dúvida de seu próprio amor, que devia ser a coisa mais exata em sua mente como um todo, e ela se difunde por tudo o mais, sendo mormemente capaz de ser deslocada para aquilo que é mais insignificante e sem valor. Um homem que duvida de seu próprio amor permite-se, ou antes tem de duvidar de alguma coisa de menor valor. É essa mesma dúvida que leva o paciente à incerteza com respeito às suas medidas protetoras, bem como à sua contínua repetição delas, com o fito de expulsar a incerteza. Ademais, é também essa dúvida que, enfim, estabelece o fato de os próprios atos protetores do paciente serem impossíveis de se realizarem, tanto quanto a sua original decisão inibida em relação ao seu amor. No início de minhas investigações, fui levado a presumir uma outra origem, mais geral, para a incerteza dos neuróticos obsessivos, uma origem que parecia aproximar-se mais do normal. Por exemplo, se eu estou escrevendo uma carta e alguém me interrompe com perguntas, sinto uma incerteza relativamente justificável com relação àquilo que eu escrevi, sob a ação da interrupção. E, para ter certeza, sou obrigado a reler a carta após havê-la terminado. Do mesmo modo, eu poderia admitir que a incerteza dos neuróticos obsessivos, quando estão orando, por exemplo, se deve a fantasias inconscientes que intervêm com suas preces, perturbando-as. Essa hipótese é correta, mas pode ser facilmente reconciliada com aquilo que acabamos de dizer. É verdade que a certeza do paciente de haver concretizado uma medida protetora é devida ao efeito perturbador das fantasias inconscientes. Contudo, o conteúdo dessas fantasias é precisamente o impulso contrário, travessão, cujo desvio constituía o real objetivo da prece. Esse aspecto evidenciou claramente em nosso paciente uma certa ocasião, pois o elemento perturbador não continuou inconsciente, surgindo, porém, abertamente. As palavras que ele desejava usar em sua prece eram, abre aspas, que Deus a proteja, fecha aspas. Contudo, um hostil não
despencou subitamente de seu inconsciente e se inseriu na frase, e ele compreendeu que isto constituía uma tentativa de rogar uma praga. Se o não ficasse mudo, ele se teria encontrado em estado de incerteza e teria ficado indefinidamente prolongando as suas preces. Mas, uma vez articulado, finalmente deixou de rezar. Antes de fazê-lo, porém, ele, como outros pacientes obsessivos, experimentou todo tipo de método para evitar que o sentimento oposto se insinuasse. Abreviou, por exemplo, suas preces ou as proferia com maior rapidez, e de forma idêntica outros pacientes esforçar-se-ão para isolar todos os atos protetores dessa natureza das outras coisas. Todavia, nenhum desses procedimentos técnicos é útil a longo prazo. Se o impulso de amor logra algum sucesso, deslocando-se para algum ato trivial, o impulso de hostilidade cedo haverá de também acompanhá-lo em seu novo terreno e passará a anular tudo que ele realizou. E quando o paciente obsessivo toca o ponto fraco na segurança de nossa vida mental, travessão, a falta de confiabilidade da nossa memória, travessão, a descoberta o capacita a estender sua dúvida por sobre tudo, até mesmo sobre ações que já foram executadas e que até então não tiveram conexão alguma com o complexo amor-ódio, bem como por sobre o passado inteiro. Posso recordar o exemplo da mulher que havia acabado de comprar um pente para seu filhinho numa loja e que, ficando desconfiada de seu marido, começou a duvidar se de fato já não possuía o pente por muito tempo. Não estava ela dizendo sem rodeios, abre aspas, se posso duvidar de seu amor, fecha aspas, e isto era apenas projeção de sua dúvida sobre o próprio amor que sentia por ele, abre aspas, então posso também duvidar disto, posso então duvidar de tudo, fecha aspas, travessão. Revelando-nos, portanto, o significado oculto da dúvida neurótica, a compulsão é, por outro lado, uma tentativa para alguma compensação pela dúvida e para uma correção das intoleráveis condições de inibição, das quais a dúvida apresenta testemunho. Se o paciente, auxiliado pelo deslocamento, enfim, consegue decidir acerca de uma de suas intenções inibidas, a intenção deve ser efetivada. É verdade que esta não é a sua intenção original,
mas a energia represada nessa última não pode deixar escapar a oportunidade de encontrar um escoamento para a sua descarga no ato substituto. Portanto, essa energia se faz sentir ora em ordens, ora em proibições, na medida em que o impulso de afeto ou impulso hostil exerce o controle da senda que conduz à descarga. Se sucede que uma ordem compulsiva não pode ser obedecida, a tensão fica intolerável e é percebida pelo paciente sob a forma de uma ansiedade extrema. Contudo, a senda que conduz a um ato substituto, mesmo onde o deslocamento tenha continuado a se exercer para algo muito pequeno, é tão ardentemente contestada que um semelhante ato pode, via de regra, ser desempenhado apenas sob a forma de uma medida protetora intimamente associada com o impulso que deve ser evitado. Ademais, mediante uma espécie de regressão, atos preparatórios ficam substituídos pela decisão final. O pensar substitui o agir e, em lugar do ato substitutivo, algum pensamento que se lhe antecipa persevera com a força total da compulsão. Na medida em que essa regressão, a partir do agir para o pensar, fica mais marcada ou menos marcada, um caso de neurose obsessiva irá expor as características do pensar obsessivo, abre parênteses, isto é, de ideias obsessivas, fecha parênteses, ou então do agir obsessivo no sentido mais estrito da palavra. Atos obsessivos verdadeiros como estes, todavia, só se tornam possíveis porque constituem uma espécie de reconciliação na forma de um acordo entre os dois impulsos antagônicos, pois os atos obsessivos tendem a se aproximar cada vez mais, travessão, e quanto mais tempo persistir o distúrbio, mais evidente este se torna, travessão, dos atos sexuais infantis de caráter masturbatório. Por conseguinte, nessa forma da neurose, os atos de amor são executados a despeito do que quer que seja e apenas com o auxílio de um novo tipo de regressão, porque tais atos já não mais se referem a uma outra pessoa, o objeto de amor e ódio, mas são atos autoeróticos, tais como ocorrem na tenra infância. O primeiro tipo de regressão, aquela que parte do agir para o pensar,
é favorecido por um outro fator de interesse no quadro de produção da neurose. As histórias de pacientes obsessivos revelam quase que invariavelmente um precoce desenvolvimento e uma repressão prematura do instinto sexual. De olhar e conhecer, abre colchetes, o instinto escopofílico e o instinto epistemofílico, fecha colchetes. Ademais, como sabemos, uma parte da atividade sexual infantil desse nosso paciente era governada por aquele instinto. Já mencionamos o importante papel desempenhado pelos componentes instintuais sádicos na gênese das neuroses obsessivas. Ali onde o instinto epistemofílico constitui um aspecto preponderante na constituição de um paciente obsessivo, a cisma se torna o sintoma principal da neurose. O processo de pensamento torna-se sexualizado, pois o prazer sexual, que está normalmente ligado ao conteúdo do pensamento, vê-se aplicado ao próprio ato de pensar. E a satisfação derivada do fato de se alcançar a conclusão de uma linha de pensamento é sentida como uma satisfação sexual. Nas variadas formas de neurose obsessiva, nas quais o instinto epistemofílico desempenha determinado papel, a sua relação com os processos de pensamento torna-o particularmente bem adaptado para atrair a energia que se esforça em vão por abrir caminho até a ação e desviá-la para dentro da esfera do pensamento, onde existe uma possibilidade de obter satisfação prazerosa de uma outra natureza. Dessa forma, com o auxílio do instinto epistemofílico, o ato substituto pode, por seu lado, ser substituído por atos preparatórios do pensamento. Entretanto, uma protelação na ação logo é substituída por um persistir sobre pensamentos e, finalmente, o processo inteiro, juntamente com todas as suas peculiaridades, é transferido para a nova esfera, do mesmo modo como na América pode-se às vezes remover uma casa inteira de um local para outro. Posso agora, fundado no debate precedente, arriscar-me a determinar a característica psicológica há tanto tempo buscada que empresta aos produtos de uma neurose obsessiva a sua qualidade obsessiva ou compulsiva. Um processo de pensamento é
obsessivo ou compulsivo quando, em consequência de uma inibição devida a um conflito entre impulsos oponentes, na extremidade motora do sistema psíquico, ele é levado a cabo com um dispêndio de energia que, no que concerne tanto a qualidade quanto a quantidade, está normalmente reservado unicamente para as ações. Ou então, com outras palavras, um pensamento obsessivo ou compulsivo é aquele cuja função está em representar um ato regressivamente. Penso que ninguém questionará a minha suposição de que os processos do pensamento são de ordinário conduzidos por motivos de economia com menores deslocamentos de energia, provavelmente a um nível mais elevado de catexia do que os atos com que se pretende realizar a descarga ou modificar o mundo externo. O pensamento obsessivo que forçou o caminho através da consciência com tão excessiva violência precisa agora de ser garantido contra os esforços que o pensamento consciente fez para resolvê-lo. Conforme já sabemos, essa proteção é alcançada mediante a deformação sofrida pelo pensamento obsessivo antes de se tornar consciente. Isto, porém, não é o único meio utilizado. Além disso, cada ideia obsessiva é quase sempre removida da situação na qual ela se originou e na qual, a despeito de sua deformação, ela seria capaz de ser compreendida com maior facilidade. Tendo em mira essa finalidade, em primeiro lugar, o intervalo de tempo é inserido entre a situação patogênica e a obsessão que dela emerge, de modo a desnortear toda a investigação consciente de suas conexões casuais. E, em segundo lugar, o conteúdo da obsessão é deduzido de suas relações referenciais particulares mediante uma generalização dele. A obsessão por compreender de nosso paciente é um exemplo desse caso. Contudo, talvez um exemplo melhor nos seja fornecido por outro paciente. Trata-se de uma mulher que se proibiu de usar qualquer tipo de adorno pessoal. Embora a causa excitadora da proibição só se referisse a um único objeto particular da joalheria, senti inveja de sua mãe por possuí-lo e tivera esperanças de que um dia ela o herdaria. Finalmente, se nos damos o cuidado de distinguir a deformação verbal da deformação do conteúdo, existe, contudo, um outro meio com que a obsessão é protegida das tentativas conscientes para uma solução.
Esta é a escolha de um fraseado indefinido ou ambíguo. Após ser mal compreendido, o fraseado poderá penetrar nos delírios do paciente, indiferentemente a quais sejam os demais processos de desenvolvimento ou substituição que sofre a sua obsessão. Estes se basearão então numa compreensão errada e não no sentido apropriado do texto. Contudo, a observação mostrará que os delírios tendem constantemente a formar novas conexões com aquela parte da matéria e do teor da obsessão que não está presente na consciência. Gostaria de novamente retornar à vida instintual dos neuróticos obsessivos e acrescentar mais uma observação a seu respeito. Revelou-se que nosso paciente, ademais de todas as outras características suas, era um reniflu, conforme ele próprio relatou quando criança. Reconhecia cada pessoa pelo seu cheiro, como o faz um cachorro, e mesmo quando adulto era mais suscetível às sensações olfativas do que a maioria das pessoas. Deparei com essa mesma característica em outros neuróticos, tanto em pacientes histéricos como em pacientes obsessivos, e cheguei a reconhecer que uma tendência para tirar prazer do cheiro que se extinguiu desde a infância pode desempenhar algum papel na gênese da neurose. Ademais, gostaria aqui de levantar a questão geral de saber se a atrofia do sentido do olfato, que foi um resultado inevitável da postura erecta do homem, como se presume, e a consequente repressão orgânica de seu prazer no cheiro não podem ter constituído uma considerável parcela da sua suscetibilidade ao distúrbio nervoso. Esse fato fornecer-nos-ia a explicação da razão por que, com o progresso da civilização, é exatamente a vida sexual que tem de cair vítima da repressão. Isso porque há muito conhecemos a íntima conexão na organização animal entre o instinto sexual e a função do órgão olfativo. Na conclusão deste artigo, quero expressar a esperança de que, malgrado seja incompleta minha comunicação em todos os sentidos, possa ela, ao menos, estimular outros estudiosos para que forneçam mais esclarecimentos sobre a neurose obsessiva, com uma investigação mais profunda do assunto, aquilo que é característico dessa neurose, o que a distingue da histeria, não pode, segundo é minha opinião, ser verificado na vida instintual, mas sim no campo psicológico,
Não posso deixar meu paciente sem registrar com palavras a minha impressão de que ele tinha como que se desintegrado em 3 personalidades. Em uma personalidade inconsciente e em 2 pré-conscientes, entre as quais pudesse oscilar a sua consciência. O seu inconsciente abrangia aqueles seus impulsos que tinham sido suprimidos a uma idade precoce e que se podia descrever como impulsos apaixonados e impulsos maus. Em seu estado normal, ele era amável, animado e sensível, travessão, um tipo de pessoa esclarecida e inteligente, travessão. Ao passo que em sua terceira organização psicológica se curvava antes à superstição e ao asceticismo. Ele, portanto, era capaz de ter 2 credos diferentes e 2 diferentes cosmovisões a respeito da vida. Essa segunda personalidade pré-consciente abrangia enormemente as formações reativas contra seus desejos reprimidos, e era fácil prever que ela teria consumido com a personalidade normal se a doença tivesse persistido por muito mais tempo. Tenho no momento uma oportunidade de estudar uma senhora que padece seriamente de atos obsessivos. Ela, de modo semelhante, se viu desintegrada em uma personalidade tolerante e alegre e em uma personalidade excessivamente melancólica e asceta. Estabeleceu a primeira delas como seu ego oficial, ao passo que na realidade era dominada pela segunda. Essas 2 organizações psíquicas têm acesso à sua consciência, contudo, por trás de sua personalidade asceta, pode-se discernir a parte inconsciente de seu ser, travessão, consideravelmente desconhecida para ela e composta de antigos impulsos plenos de desejos há muito tempo reprimidos.